Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa, um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Sua participação é muito importante. Deixe comentários, ative o sininho, seja membro do canal, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a tanta informação de qualidade. Hoje um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre a saúde dos rins. Eu vou receber com muito prazer Andréa Pio de Abreu, nefrologista, diretora secretária-geral da SB Nefro. Vamos falar da importância de beber água, da cor do xixi. Vamos abordar um tema que está em pauta, que são os chás emagrecedores, os inibidores de apetite. Ela já está chegando, já está aqui. Andréa, obrigada por Eu que fazer te parte. agradeço. Eu que te agradeço. Eu e a Sociedade Brasileira de Nefrologia agradecemos por esse espaço para divulgar assuntos tão importantes que é a pauta dos nefrologistas e importantes para a população geral, né, Juliana? Exatamente, um assunto importantíssimo. A gente só lembra dos rins, ou melhor, a gente lembra, eu tenho que tomar água para não ter nenhum problema do rim, mas não é só isso. Como a gente cuida dos rins? Na verdade, assim, quando a gente pensa nos rins, a gente imagina que eles sejam espelhos do nosso organismo como um todo. Então, tudo que a gente pensar que a gente está cuidando do nosso organismo em termos de promover uma boa qualidade de vida, hábitos saudáveis, isso acaba sendo também bom para os rins, por diversos fatores. Primeiro, existem várias causas que podem implicar em doenças renais, mas existem duas maiores. Os dois grandes carros-chefes são a pressão alta e o diabetes, que na verdade estão aí numa prevalência mundial altíssima. Então, quando a gente pensa justamente em fatores que podem prevenir a hipertensão e o diabetes, e até medidas que podem controlar essas duas doenças, automaticamente a gente está pensando já em saúde renal. Então, atividade física, evitar sedentarismo, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem, são vários fatores que a gente acaba sempre divulgando para a saúde geral que acaba impactando o rim também. Então, isso é a grande mensagem. Para quem já tem algumas doenças, sobretudo essas, hipertensão e diabetes, a questão do controle adequado, de tomar os medicamentos corretamente, fazer acompanhamento regular com o médico. Isso, se todas as pessoas fizessem isso, a gente não teria aí uma pandemia, na verdade, de doença renal crônica no mundo. E ela é silenciosa? A pessoa sente dor? Quais são os sinais que a gente precisa observar no nosso corpo para, opa, ter mais atenção? Então, Juliana, você sabe que a gente tem aí estimativas, tanto no Brasil como no mundo, que 10% da população tem algum grau de doença renal crônica. Uma em cada 10 pessoas. E a maior parte dessas pessoas não faz ideia disso. Muitas pessoas, são milhões de pessoas no mundo que têm algum grau de doença renal e não sabem por quê. Porque, na verdade, a gente sempre associa ao problema renal com sintomas relativos a cálculo renal, com sintomas relativos à alteração da cor da urina, que pode realmente acontecer, mas nem sempre está relacionado à doença renal crônica. Então, a gente está sempre acostumado a ouvir dos pacientes o seguinte: nossa, eu tinha doença renal, mas eu nunca senti nada, doutora. Tem certeza? Eu quero fazer meus exames de novo. Então, a doença renal crônica ela tem 5 estágios, do estágio inicial até o estágio mais avançado. A pessoa só vai ter algum sintoma quando está com menos de 50% dos rins funcionando, os dois juntos. E na maior parte das vezes, quando está funcionando menos do que 30%. Antes disso, são muito poucos e leves, inexpressivos os sintomas. A pessoa pode começar a aumentar a vontade de urinar à noite. A pessoa pode perceber que há um pouquinho de espuma na urina. Mesmo assim, na maior parte dos casos, nem isso. Então, é muito importante essa conversa que a gente está tendo. Por quê? Porque o que a população precisa entender? A gente tem que acabar com aquela cultura de procurar um médico, procurar um profissional de saúde quando está sentindo alguma coisa, quando está tendo algum problema, quando está vendo alguma alteração no organismo, está tendo algum sintoma. Não.
a saúde é um conceito mais amplo. Às vezes a pessoa não está sentindo alguma coisa e quando vai ver já tem os resultados. Né? Então essa que é uma grande mensagem relativa à doença renal. Existem os exames que a gente faz de rotina para isso também? Exatamente, Juliana. E olha, apesar da gente estar diante de uma pandemia, né, que a gente fala da doença renal crônica, apesar da gente ter toda essa dificuldade das pessoas identificarem a doença, pode parecer que seja difícil diagnosticar, e não é. Então, são 2 exames simples, que a gente considera de muito baixo custo, inclusive disponíveis no Sistema Único de Saúde, que são uma dosagem simples de um marcador que chama creatinina, uma substância que, quando está elevada, indica que o rim não está conseguindo filtrar direito. E também um exame simples de urina, onde o que a gente vai querer ver é se está perdendo proteína, sobretudo uma proteína que chama albumina, porque isso acontece em dano renal. Então, é muito simples fazer isso, é um rastreio, né? E é muito frequente, Juliana, a gente às vezes pegar, o nefrologista, pegar pacientes que acompanharam durante vários anos por diversas condições clínicas, ele chega com uma pasta enorme, cheia de exames prévios, a gente demora 1 hora lá olhando todos os exames, alguns exames que a gente nunca nem solicitou na vida, e a gente fica atrás da creatinina e do exame de urina, a gente não acha. Então, isso é muito importante, essa questão da orientação mesmo populacional. São dois exames simples para poder rastrear. Se tiver alterado, aí a gente faz outros exames. Perfeito. Eu queria saber o que sobrecarrega o rim. Então, quando a gente pensa em sobrecarrega, né, o rim ele tem várias funções. Uma das funções é justamente filtrar o nosso sangue de tudo que é substância tóxica. Toda vez que a gente se alimenta, a gente pega nutrientes importantes que vão nutrir as células de todos os nossos órgãos, de todo o nosso organismo, mas, por outro lado, acaba liberando resíduos que não são necessários e acabam sendo tóxicos. Os rins, eles têm uma estrutura muito particular e muito elaborada que faz com que aquele sangue passe diversas vezes por ele. Eles têm verdadeiros filtros internos, né? Nós temos aí o que chamam de néfrons, são mais de 1 milhão de néfrons que a gente tem no rim, para poder justamente ter essa estrutura de filtrar. E o que vai sobrecarregar, então? Vai sobrecarregar situações como, por exemplo, diabetes. Então, a pessoa que tem um diabetes descontrolado e que tem um açúcar muito elevado no sangue, de uma certa forma, acaba sobrecarregando uma estrutura que a gente chama de glomérulo, que é justamente por onde vai ter todo esse processo que eu falei. Sobrecarrega o rim também quando a pessoa acaba não bebendo líquido suficiente, não bebe água direito. Então, aquilo é o filtro. Então, a partir do momento que a gente não está suprindo aquele rim com água suficiente, o que está acontecendo? Ele está tendo dificuldade de eliminar aqueles resíduos. E aí a gente pode ter aí, por exemplo, o fator de risco para infecção urinária, né? Muito se pergunta em relação à proteína. Será que consumir proteína faz mal e sobrecarrega o rim? Então, o que acontece? Se a gente vê a média populacional de consumo de proteína em pessoas saudáveis, né, pessoas que hoje em dia reduzem o carboidrato, acabam comendo um pouco mais de proteína, não tem problema nenhum. Né? A gente tem na escala evolutiva, nós temos 2 rins por algum motivo. Né? Nós somos carnívoros, na maior parte das vezes, respeitando naturalmente quem acaba adotando uma alimentação vegetariana, também não tem problema nenhum, desde que com acompanhamento de um nutricionista. Então, a questão da proteína, por exemplo, vai sobrecarregar o rim quando existem suplementos, né, que não são realmente acompanhados, não são prescritos por um profissional, né, e que pode, quando a pessoa não ingere líquido suficiente, e sobretudo em pacientes mais idosos, que têm uma certa idade mais avançada. Então, essas seriam as condições que a gente diz mais comuns, que a gente chama, entre aspas, de sobrecarregar o rim, né? Perfeito. A água que a gente fala tanto, né? Deve-se beber 2 litros no mínimo por dia. Cada pessoa tem um número exato, né, da quantidade de água, mas vamos dizer que seria o remédio mais barato, né? Que a água é tão simples e a gente não bebe. A gente só bebe quando está com sede. Já é um problema isso? Assim? E é uma coisa incrível, né, Juliana? Se a gente for ver a quantidade de benefício que a água traz para a gente. É uma coisa assim, é impressionante. Primeiro, para a pele. A gente vai lá e gasta
um dinheiro significativo para hidratar a nossa pele e não bebe água. Né? A gente vai e procura comer algum alimento para poder fazer com que o nosso intestino funcione melhor. Algumas pessoas usam até medicamentos para isso e não bebe água, que ajuda no trânsito intestinal. Né? As pessoas às vezes têm algumas dores articulares e não percebem que a própria hidratação ajuda também naquela articulação. E a questão do rim também. Então, assim, sobretudo em relação ao rim, o que a gente tem em mente? A gente tem em mente que existe um cálculo, mais ou menos, que a gente faz, a pessoa pega o peso dela, né? Então, 35 ml por quilo de peso seria um cálculo que a gente diz, entre aspas, acadêmico, para a pessoa saber mais ou menos quanto que ela tem que tomar de água. Então, um indivíduo de 60 quilos, são 2 litros e 100, mais ou menos, que tem que tomar. Mas você concorda, Juliana, que, olha, por exemplo, vamos falar só do Brasil, de dimensões continentais. Nós temos no nosso país climas totalmente diferentes. Nós temos pessoas que têm atividades totalmente diferentes. Tem pessoas que ficam mais sedentárias, tem pessoas que fazem muita atividade física, acabam suando mais. Tem pessoas que ficam em clima frio, que embora as pessoas achem que tem que beber mais água, mas geralmente são climas que tendem a ser mais secos e também precisa beber mais água. Então, como é que uma dica para a gente adequar isso, independente de regra matemática, em cada pessoa? Olhar para a urina, que é o que você falou muito bem na introdução do programa, né? A cor da urina. A cor da urina. Então, a gente tem que tirar o conceito de que nossa urina tem que ser amarela, como é a casca da banana, por exemplo. Não. A nossa urina tem que ser... Eu gostei muito de ter uma filha de 7 anos que ela falou amarelo bebê. Eu adorei esse termo. Porque, na verdade, é um amarelo clarinho, clarinho, praticamente transparente. A gente tem que ficar na dúvida ali se está transparente ou se realmente está naquele amarelo tão claro. Isso sim é hidratação. É claro que quando a gente acorda, naturalmente a nossa urina vai estar mais concentrada. Porque a gente não se hidratou à noite, né? Então, essa primeira urina mais concentrada, a gente até entende que é ok. Mas a partir da segunda urina, se a gente percebe que ela está amarelada e forte, né? Ou que a gente não faz o xixi, que a gente não vai no banheiro urinar, né? Isso está muito errado. O que você falou também, a questão da sede. É muito frequente o paciente chegar e falar: não, doutor, olha, eu não sei como é que eu tive esse cálculo renal. Toda vez que eu tenho sede, eu bebo água. Está errado. Leva um puxão de orelha. Por quê? Porque, na verdade, a sede é um sinal de alarme. Entende? Então, a pessoa que sente sede frequentemente, o que ela tem que avaliar? Opa, se eu estou sentindo sede frequentemente, ou eu tenho alguma condição médica, se eu estou bebendo muita água que eu preciso avaliar, ou eu preciso avaliar a minha própria ingestão de água. Entende? Então, isso são 2 dicas. Não é para ter sede, reavaliar isso, porque a sede é um sinal de alarme para desidratação, e também avaliar a cor da urina. Mas tem o outro lado, que também tem pessoas que falam: eu não bebo água porque eu não tenho sede. E aí também não bebe água. Exatamente. E tem outro lado. E sabe que grupos que acontecem isso muito, que a gente tem que tomar muito cuidado? O grupo dos idosos. Porque existe um termorregulador cerebral que ele é ativado para regular o líquido do nosso organismo, que sempre é ativado quando a gente está tendendo a desidratação. Tanto nos bebês, crianças muito pequenas e nos idosos, existe uma perda de sensibilidade desse órgão, né? desse receptor que fica no cérebro. Então, isso é perigoso, porque esse conceito de sede, realmente a gente não tem que se basear nele, e se a pessoa sentir sede, significa que ela tem que rever os hábitos. Sim, o negócio é beber água. Exatamente. Sede, tem sede, é beber água. Exatamente. Existe uma idade, e antes de falar da idade, a questão do xixi ainda, se hoje eu sentir que ele está mais escuro, vou procurar tomar mais água, já sei que é um sinal de alerta, mas no decorrer da semana, do mês, ele não mudou, continua escuro. Eu já tenho que correr para o médico. Tem pessoas que esperam, né? Por quanto tempo essa espera pode prejudicar? Como é que é essa avaliação? É muito importante. A primeira coisa, a pessoa está vendo que está tendo uma urina que está numa cor que não está habitual, mesmo ela ingerindo bastante líquido. A primeira coisa que ela tem que prestar atenção: eu estou sentindo alguma coisa? Porque isso vai ser uma informação importante para o médico.
Deixa eu ver se eu estou tendo alguma ardência para urinar. Deixa eu ver se eu aumentei as vezes que eu vou urinar, que eu estou sentindo que está meio irritado, né? Então, isso é importante. De posse disso, mas não dependendo de sintomas, de qualquer maneira, tendo alguma alteração diferente na urina, vale a pena passar no clínico, vale a pena ter uma avaliação médica. Simples, vai pedir um exame de urina simples. Nesse exame de urina simples, vai poder avaliar se tem algum micro-organismo ali que está errado, gerando uma infecção que pode estar assintomática. Pode ter ali a presença de sangue, que pode ter alterações tanto relacionadas ao trajeto urinário, né, como alterações da bexiga, que são importantes, então precisam de avaliação, nem só do nefrologista, mas também do urologista. Pode ter sangue ali que pode indicar necessidade de investigação em relação a isso, como também doenças renais, que a gente chama de glomerulopatias, que podem também cursar com presença de sangue na urina, que não necessariamente fica vermelha, às vezes fica mais escura, e algumas vezes vermelha. E a questão também da espuma que eu tinha falado. A pessoa está vendo que tem espuma na urina, cuidado, né? Porque a gente vê muito paciente e acaba que às vezes tem paciente que busca o médico e, na verdade, é porque estavam usando algum produto de limpeza no vaso e a pessoa não estava sabendo. E por coincidência, na maior parte das vezes, quando a pessoa procura o médico falando que tem espuma, na verdade, tem realmente alguma alteração. Mas afastando essas questões da limpeza doméstica mesmo, realmente a pessoa que tem espuma tem que avaliar. Então, alteração de urina, que não está relacionada à hidratação, né? Presença de sintomas e também presença de espuma na urina e redução do volume da urina. A pessoa está vendo que está bebendo água, está começando a inchar e está reduzindo, isso são indicações de procurar um médico, com certeza. Perfeito. E as pedras nos rins, que muita gente, né, reclama disso, sente muita dor, e já é um sinal, já está muito adiantado o problema? Então, às vezes acontece porque a gente chama de cólica nefrética, né? Essa é uma das piores dores que a gente tem em toda a clínica médica. É porque acontece a dilatação do ureter, que é onde que liga o rim até a bexiga, e aquilo não é algo que seja anatômico, então acaba ativando uma dor lancinante que a pessoa às vezes não consegue ficar nem em pé. Isso pode estar relacionado a um cálculo muito pequenininho que acabou passando por aquele trajeto. Também pode estar relacionado a cálculos mais significativos. E o que é interessante? Tem pessoas que, na verdade, tiveram, às vezes, um episódio de cólica renal, e a gente vai pedir um exame de imagem e já tem muitos cálculos, e nunca tiveram sintomas. Então, quando aquele cálculo está sendo mobilizado, quando acontece o que a gente chama, por exemplo, de hidronefrose, quando há uma obstrução no trajeto e o rim fica inchado, aumenta de volume, quando aquele cálculo está indo para o trajeto da bexiga, né, fazendo com que haja aquela dilatação do ureter, ou às vezes impactando ali na junção entre o ureter e a bexiga, isso pode dar dores muito importantes. E também tem casos da pessoa ter cálculo renal, e ter um episódio de dor, depois não ter mais, mas também continuar formando. Então, quando que a gente tem que procurar um médico? Geralmente é quando a pessoa passa a ter o segundo cálculo renal, isso quando é adulto, né? O segundo episódio. Na criança, não. Na criança já precisa procurar já no primeiro episódio, né? Agora, é muito importante que a pessoa teve cálculo renal. Não significa que não procurar um médico, ela não tenha que mudar os hábitos de vida dela. Ela tem que realmente beber muito mais água do que ela está bebendo. Perfeito. O excesso de sal também, né? Prejudica bastante. Exatamente, o excesso de sal, porque o excesso de sal, o sal em excesso, lembrando que o sal ele é importante para as nossas funções vitais, né? Então, a gente não tem que tratar o sal como um vilão, mas é o excesso. Então, a gente tem uma recomendação aí de comer 5 a 6 gramas de sal. O brasileiro come 12, come entre 11 e 12. É o dobro. Então, essa quantidade precisaria ser reduzida. O sal, ele, por exemplo, gosta muito do cálcio, eles andam muito juntos ali no trajeto do rim, e quando vai embora o sódio pela urina, né, ele acaba puxando o cálcio também, e pode formar, inclusive, isso ajudar a propiciar a formação de cálculos que tenham cálcio, que acabam sendo muito frequentes, né? Então, a própria dieta balanceada e beber líquido, isso ajuda em muitos casos de cálculo renal. Claro que tem condições de predisposição, isso tem.
pessoas têm mais tendência do que outras em alguns tipos de cálculo. Mas, em muitos deles, medidas simples seriam eficazes para poder prevenir. Perfeito. André, agora eu queria entrar naquele assunto, né, que a gente teve recentemente da morte da cantora Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta. Um laudo toxicológico feito após a sua morte identificou, entre outras doenças, a insuficiência renal. Relatos do marido dela de que ela tomava com frequência chás emagrecedores, inibidores de apetite, e que sobrecarregou o rim e veio a falecer. O que de fato é real, que a gente precisa saber, informar aqui sobre esses chás emagrecedores, sobre esses remédios para emagrecer? Vende, assim, milhões, né, em farmácias, assim, liberados. E até na internet, né, Juliana? Muito mais ainda. Até na internet. A gente tem aplicativos hoje que a gente faz vários tipos de compra que estão disponíveis também, esses chás, né? Então, a questão da Paulinha Abelha, especificamente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia não teve acesso a exatamente todas as condições clínicas que levaram, infelizmente, à sua morte. A gente não pode afirmar com certeza que tenha sido só a questão do uso de chás emagrecedores. Pode ser que existam condições superajuntadas, mas que o caso dela acaba levantando essa questão muito importante da gente mencionar. Teve um outro caso também recente, né, inclusive envolvendo uma profissional de saúde, que também teve uma insuficiência hepática fulminante, né, e que não sobreviveu. Aqui de São Paulo, né? Exatamente. E que mesma não idade, 42 anos, 43 anos, novas. Então a gente vê. Então, o que acontece? Eu estava falando lá no início do nosso bate-papo, Juliana, que sempre que a gente pensa no rim, a gente pensa no que é bom para o organismo. Então, alimentação saudável, a gente ter atividade física, a gente ter uma vida, né, que sem excessos nesse sentido, se não fumar, ok. A alimentação natural, quando a gente pensa, é excelente, né? Então, você descascar mais, como as nutricionistas gostam muito bem de dizer, descasque mais, desembale menos, evite alimentos industrializados, isso é muito verdade, inclusive para os rins, né? Só que no que tange a medicamentos naturais, esse conceito de que o que é natural é inofensivo não se reflete nos medicamentos. Por quê? Muitos medicamentos que a gente usa na nossa prática clínica vêm, inclusive, de plantas. Vêm de algumas substâncias que foram pesquisadas com ensaios clínicos rigorosos. A concentração daquela substância, ela é tida, ela é alcançada com muito rigor, né? A partir do momento em que a gente usa um chá por algum objetivo, seja para emagrecer, seja para melhorar o trânsito intestinal, seja para poder melhorar a imunidade, nossa, eu já vi tantas coisas. A gente tem um risco, por quê? Porque, apesar de serem naturais, algumas plantas, elas têm funções e também podem ter toxicidade, porque elas não foram experimentadas para um uso clínico. Elas não foram testadas em concentrações para poder saber qual é a dose segura. Foram colocadas lá. Se naquele chá tem uma planta que é tóxica para o rim, no caso é a nefrotoxicidade, a pessoa pode, inclusive, evoluir o que a gente chama de injúria renal aguda. É uma perda abrupta da função renal. Se a pessoa toma um chá que tem uma planta que é tóxica para o fígado, a pessoa pode evoluir com uma insuficiência hepática fulminante, uma hepatite grave, que pode, inclusive, perder totalmente a função daquele fígado e a pessoa precisar de um transplante. Então, isso é muito sério. Na maior parte das vezes, o que a gente vê é que existem problemas crônicos relacionados tanto a chás como a medicamentos para emagrecer que não são liberados pela Anvisa. Problemas crônicos que envolvem problemas, por exemplo, como alterações metabólicas, porque naqueles chás podem ter diuréticos, que são medicamentos que fazem aumentar a urina, mas junto com a urina vai embora potássio, por exemplo. Então a pessoa pode ter perda de potássio, diminuição do potássio no sangue, que é perigosíssimo, pode dar até arritmia cardíaca. Pode dar uma condição que é difícil a gente falar o nome, que é rabdomiólise, que é uma injúria muscular extensa.
entope os rins com uma proteína chamada mioglobina por conta do potássio baixo, que foi decorrente do uso abusivo de diuréticos que estavam escondidos em medicamentos para emagrecer. A pessoa está perdendo líquido, a pessoa não está emagrecendo. Então, são vários problemas que podem ser decorrentes, a maior parte deles problemas que vão se instalando sem a pessoa perceber muito. Por exemplo, sabe o que a gente vê muito no contexto nefrológico? Pacientes que desenvolveram cálculo renal. E falavam, não, mas olha, eu bebo água, eu bebo, sério, não, doutora, eu não estou mentindo, eu bebo 2 litros e meio de água por dia, 3, não era para eu ter isso. Não, claro, a gente vai pesquisar se você tem alguma condição predisponente. Mas lembra aí, o que você já tomou de hábitos? O que você costuma? Não, às vezes eu tomo alguns medicamentos, né, para dar uma emagrecida, tudo. Está espoliando o líquido daquela pessoa. Ela está bebendo água, mas ela está ficando desidratada. Entende? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. São várias substâncias que são, apesar de serem reprovadas pela Anvisa, né, a gente acaba alcançando em vários locais com muita facilidade, né? Então, assim, mensagem, Juliana, não tem nada errado da pessoa querer emagrecer com medicamentos. Emagrecer é muito difícil, precisa de todo um suporte psicológico, multidisciplinar, com nutricionista, com médico, questões sociais envolvidas na questão da ansiedade. Isso é muito importante. Não tem nada de errado da pessoa querer buscar ajuda. Mas existem medicamentos hoje já aprovados, que são eficazes para o emagrecimento, que podem ajudar, nem que seja transitoriamente, a quem está precisando disso, sem julgamentos. Sim. Só que com uma prescrição médica, com um profissional especializado que vai saber qual é o medicamento que aquela pessoa pode tomar, segundo as condições de risco que ela tem, e vai poder acompanhar os exames. Basicamente é isso. Perfeito. Mas a questão ainda do chá, que é tão natural, né? São plantas. No caso, a gente sabe que o hibisco é um diurético natural, um chá de hibisco. Vai fazer mal quando? É no exagero? Ou um chazinho por dia, ou 2, enfim, como é que é esse equilíbrio? Então, Juliana, chá de hibisco, às vezes os chás que a gente vê, por exemplo, né? cavalinha, tem chá de carqueja, é muito frequente também que os pacientes perguntem para a gente a questão de chás que questão se vai fazer mal quando toma chá calmante para dormir, camomila, capim-cidreira, erva-cidreira. O que a gente tem que ter em mente? Aquela formulação desses chás que a gente toma, né, aquele chazinho, é uma concentração baixa. É diferente de você estar tomando um composto de chás que está escrito lá que ele tem um objetivo medicamentoso. Tá claro isso? Sim. Então, assim, é claro que a pessoa está tomando muito chá de hibisco, a pessoa está tomando outros chás, que embora cientificamente a gente não tenha comprovação que possam ser utilizados como medicamentos diuréticos, mas que a pessoa percebe isso, o que ela vai fazer? Tomei meu chazinho, eu vi que eu urinei mais, vou tomar mais água agora. Tá? Mas eles não são tóxicos. Pelo contrário, chás que a gente acaba vendo mais habitualmente, né? Esses mais tradicionais, eles acabam sendo bebidas que são melhores do que bebidas industrializadas, refrigerantes, né? Cheio de produto lá. Então, é diferenciar também a questão do chá. Não tem, esses aí, a gente tomando de vez em quando, né? Sem excesso. E quando a pessoa toma um chá que tem o objetivo de emagrecer, tem muitas plantas ali dentro. E não sabe quais são. Podem ter outras coisas ali também. Tá? Essa mistura, esses blends assim feitos para, né, desinchar, para ter Meu Deus, esqueci a palavra. Para ter um benefício, né? Para ter um benefício, para a pessoa desinchar e a pessoa ficar mais leve e tudo. Então, tem alguns que quando a gente vai procurar na foto... Mas esses blends que eu queria saber, eles fazem mal? O melhor é tomar um chazinho... Depende. Então, existem alguns blends que, na verdade, hoje em dia está muito comum isso. Existem casas especializadas em misturar tipos de chá. Mas são chás que são tradicionais, que eles não são considerados nefrotóxicos, hepatotóxicos, entende? Pode misturar os chazinhos lá, não tem problema nenhum. Pelo contrário, a gente recomenda que são bebidas naturais.
tá? Ótimo. Pode tomar o seu chá tranquilo. O que que não deve? É quando realmente está dizendo lá que é um chá emagrecedor, tá? Alguns chás que falam que é para não inchar, se ele tivesse sido regulamentado, se ele tivesse sido aprovado pela Anvisa, é porque naquela formulação existem chás que já são conceituados que tudo bem. Então, numa concentração muito baixa, sabe? Sim. Então, é isso que é importante. Então, tomar cuidado com essa distinção. Esses chazinhos que a gente tem aí no hábito, né? Que às vezes coloca gengibre, canela, tem tantas coisas hoje em dia, né? Isso aí faz menos mal do que tomar bebidas aí, refrigerantes, né? Sucos industrializados cheios de açúcar. Perfeito. E aí, diante desses dois casos, em seguida, a Anvisa retirou do mercado 140 chás e remédios para emagrecer das farmácias. E aí, a gente vai até colocar aqui o sitezinho para as pessoas verem aqui os remédios. E aí, os nomes são incríveis, assim. Incríveis. Chá barriga dos sonhos. Chá corpo perfeito. E assim vai. Né? E aí a gente acredita ainda nisso. É incrível, né? Que as pessoas gastam dinheiro assim. Na verdade, faz parte da cultura do ser humano querer comprar algum benefício mais fácil, né? Então é muito frequente, por exemplo, eu estava conversando uma vez com um colega que é educador físico, ele estava falando da estatística que eles fizeram na academia que ele trabalhava, o percentual de pessoas que pagavam a academia, aí eu no primeiro mês não completava o mês, mas o que era incrível, no início do ano seguinte pagavam de novo. Por quê? Porque a pessoa acha que pagando vai ter aquele resultado e vai se sentir melhor. Isso acontece de comprar um medicamento, isso acontece de comprar um chá, sabe? E não é fácil, tem que assumir que não é fácil, não tem problema nenhum, a pessoa está com dificuldade para isso, é muito difícil, ainda mais hoje, outro dia. Mas assumir isso e contar com profissionais que possam ajudar. E não ir em banca, né, e na internet, e em casas de produtos que acabam vendendo sem uma orientação. E os inibidores de apetite, que também foram retirados pela Anvisa. Exatamente. Então a gente tem que diferenciar. Existem hoje alguns inibidores que eles podem ser prescritos, né? Sobretudo pelo profissional. Quem trabalha muito com isso acaba sendo o endocrinologista, né? Existem alguns que podem ser prescritos com orientação médica, mas a maior parte desses que são retirados pela Anvisa, eles também podem trazer problemas, inclusive neurológicos, né? Então, isso é muito sério. Então, a gente estava falando de toxicidade para o rim, depois a gente abordou um pouquinho a toxicidade para o fígado, mas pode acontecer também a gente ter alterações relacionadas à parte mental. Né? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção, não tomar medicamentos, inclusive que são ditos naturais também, além de chás, né? Sem uma orientação. Perfeito. Super explicado. Agora a gente tentar achar esse tal do equilíbrio, né? Exatamente. É difícil, essa é a busca de todos aqui. Aí ainda para a gente falar sobre a saúde dos rins, a gente já começa na infância, cuidando dos nossos filhos, vamos dizer assim, com a quantidade de água, com a alimentação. Tem uma idade onde o alerta é maior, assim? Na verdade, a idade, a partir do momento que a criança começa a ter consciência de si mesma. E evitar muito o que a gente ensina que é bom para as crianças. Então, é aquela história. Você comeu a verdura, você bebeu a água toda, eu vou te dar um chocolate. Ai, ai, ai. Então, o que a gente está dizendo para a criança? Que comer aquela verdura e beber aquela água é ruim. Não é. Desde pequenininho, as crianças são muito inteligentes. Ensinar as crianças o que são as células, fazer com que elas imaginem que aquela água está percorrendo, deixando todas aquelas células felizes, todos aqueles órgãos estão sendo hidratados. Isso tem um poder nas crianças fantástico. Né? Ensinar a criança que vai para a escola, a criança que hoje em dia cada vez mais
as crianças acabam ficando mais distantes dos pais, sob uma supervisão, mas mesmo quando estão, a criança já ter esse autocuidado. Ah, eu estou vendo que acabou a minha garrafinha, eu sei que a mamãe falou, o papai falou, a vovó falou, que eu tenho que terminar com aquela garrafinha até tantas horas. Então, eu tenho que encher um pouquinho mais. Isso é muito importante. Segundo, incentivar a água até mais do que o suco natural. Suco natural, tudo bem, ele não faz mal. Mas a gente tem que ver que nós temos mais do que 20% das crianças no sobrepeso e obesidade. É um problema crescente. Nós vamos ter daqui 20, 30 anos adultos jovens com problemas seríssimos cardiovasculares que hoje a gente começa a ver com 50 anos. Então, a água, né? Água com gás, a criança não gosta muito, tudo bem. Mas a água pura, né? Ela acaba sendo o que a gente tem que incentivar mesmo, e não tem idade para isso. Não tem idade para a gente começar a incentivar. Perfeito. Andréia, eu queria muito te agradecer por tanta informação, por contribuir aqui para o Mulher e Vida. Obrigada, que a gente possa divulgar mais esse assunto, falar mais sobre saúde, sobre equilíbrio, sobre a saúde dos rins. Obrigada pela participação. Eu que te agradeço, parabéns, viu, pelo que você faz, muito, muito, muito legal, né? Ainda mais como mulher, né? A gente fica feliz de ver um canal com alcance cada vez maior. Conte sempre, tá? Comigo, com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, para a gente falar aí de uma condição que muita gente não presta atenção, que é a saúde renal, mas que acaba sendo fundamental, seja para as crianças até as pessoas mais idosas. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada e obrigada a todos vocês.